Se você trabalha com uma transportadora cujos preços são tabelados e tem como base os cálculos de peso e destino, por exemplo, você pode utilizar o recurso de tabela de transportadora. Para configurar uma tabela de transportadora personalizada, basta acessar o menu Sistema, Configurações Avançadas, ir até a seção Vendas, Métodos de Envio, e então encontrar a opção Tabela de Transportadora. Primeiro nós vamos tratar das configurações que se aplicam à tabela e logo em seguida vamos mostrar no tutorial como baixar e como subir tabelas de transportadora personalizadas. A primeira opção é habilitar ou não a tabela de transportadora personalizada. Você escolhe sim para exibir para o cliente essa opção de frete ou não para não exibir. Em título, você coloca o nome da transportadora, que é aquilo que vai ser exibido para o consumidor na hora de fazer o cálculo do frete. Em observações adicionais, você pode acrescentar um pequeno conteúdo de texto para ser mostrado junto do nome do método de envio na hora do cálculo de frete. Em condição, você define qual vai ser a condição do cálculo. Se vai ser por peso versus destino, por preço versus destino, ou por quantidade de itens versus destino. Em atributo de peso para cálculo, você precisa definir qual é o código do atributo que está sendo usado como peso na sua loja. Se você não alterou esse atributo, o padrão dele é aquilo que vem preenchido aqui já. Aplicar taxa adicional sobre o frete, sim ou não? A tabela que você vai utilizar para os cálculos da transportadora já tem uma coluna de taxa. Se você escolhe aqui sim, essa coluna das taxas é aplicada. Se você escolhe não, essas taxas adicionais não são aplicadas. Exibir prazo de entrega, sim ou não? Você pode definir se vai mostrar para o consumidor, além do valor do frete, os dias para entrega. Você pode customizar a mensagem de entrega usando os parâmetros abaixo. Quando você escreve porcentagem S, você chama o nome do serviço. Então aqui, por exemplo, a gente vai colocar aqui chamar transportadora, que foi o nome que a gente deu aqui em cima. Aí você pode colocar o número, o texto que você quiser aqui no meio. Vamos colocar aqui, por exemplo, em até, aí nós vamos usar outra variável aqui que vai chamar os dias. Então aqui com essas duas variáveis eu vou ter transportadora em até X dias. Esse número X de dias vai ser feito automaticamente o cálculo através das condições que você mesmo vai subir na tabela personalizada da transportadora. Atributo que adicionará prazo para o produto. Você pode colocar um atributo aqui para adicionar o prazo de entrega. Então, por exemplo, se você tem produtos que você não tem em estoque, você pode usar o atributo disponibilidade, por exemplo, para poder fazer com que o prazo de disponibilidade seja acrescido ao prazo total de frete no que vai mostrar para o consumidor durante o cálculo. Então, se você coloca aqui o atributo disponibilidade, por exemplo, você vai ter os dias da disponibilidade acrescidos ao frete. Se o seu produto tem 10 dias para ficar disponível e o cálculo de frete aponta que ele leva 5 dias para chegar até o consumidor, ele vai então mostrar para o consumidor que esse produto vai chegar para ele dentro de 15 dias, que são os 10 dias da disponibilidade, mais os 5 dias do envio propriamente dito. Em usar faixa de CEP de até, você tem as opções sim ou não. Se você usar essa opção como sim, o cálculo vai ser feito por faixa de CEP e não por numeração de CEP específica. Se você coloca como não, as faixas de CEP vão ser descartadas. Essa opção precisa estar de acordo com o preenchimento que você vai fazer da planilha. Em promoções de frete grátis, sim ou não, você tem a opção de habilitar ou desabilitar. Se você habilitar essa opção aqui, o método de envio de transportadora personalizada vai ficar disponível para participar de promoções de frete grátis. Se você coloca como desabilitar, ele não vai poder ser usado em promoções de frete grátis. Em apenas mostrar o frete grátis, sim ou não, você pode optar por, nos casos em que houver frete grátis, ou seja, a compra do consumidor se enquadrou numa opção de frete grátis, então todas as outras modalidades de frete vão ser omitidas e vai ficar apenas a modalidade de frete grátis. Você pode escolher isso entre sim ou não. Texto de exibição do frete grátis, você dá uma nomenclatura para o frete. O frete grátis, frete gratuito, enfim, você pode colocar a nomenclatura que você quiser. Em valor mínimo de pedido para frete grátis, você pode estabelecer aqui simplesmente um valor para frete grátis.
acima de R$300, por exemplo. Ou em valor de peso mínimo dos produtos, você pode estabelecer aqui um peso. A partir de 10 quilos, por exemplo, você pode colocar aí o frete grátis. Lembrando que isso aqui é uma condição que é diferente das promoções. Você tem a possibilidade de oferecer frete grátis através de uma promoção, de uma regra de promoção, e aí então você vai estabelecer as condições para o frete grátis, ou você pode dar o frete grátis aqui nesse método de envio de uma forma mais simples, estabelecendo um valor mínimo ou um peso mínimo. Incluir produtos virtuais no cálculo de preço, sim ou não? Usualmente essa opção fica como não, porque o produto virtual não vai participar da entrega. Então, portanto, ele teoricamente não gera custos de frete para você. Se você quiser incluir os produtos virtuais no cálculo de preço do frete, você pode colocar a opção como sim. Em tipo de cálculo da taxa de manuseio, você pode definir como fixo ou porcentagem. A taxa de manuseio é uma taxa que você pode colocar para todos os envios. É diferente da taxa que a gente trata aqui em cima, que é a taxa que vem da tabela. Aí você pode ter uma taxa diferente para cada uma das entregas que você vai fazer. Essa taxa de manuseio já é inserida em todas as entregas que você fizer. Então, se você coloca aqui, por exemplo, 5, e a taxa de manuseio está como fixa, ele vai adicionar R$5 para todas as entregas. Se você coloca como porcentagem e coloca a taxa de manuseio como 5, ele vai calcular uma porcentagem do valor do frete a mais e vai aplicar para adicionar. Então, por exemplo, se o seu frete dá R$50, e você coloca aqui uma taxa de manuseio de 5%, ele vai acrescer R$2,50 ao valor do frete, colocando um frete final de R$52,50. A taxa de pedido também é uma outra taxa que você pode inserir para cada pedido, para que ela seja adicionada ao cálculo total do frete. Você pode colocar qualquer número aqui e ele vai adicionar a taxa de pedido em porcentagem. A taxa de manuseio pode ser em porcentagem ou fixa. A taxa de pedido é sempre em porcentagem. Em enviar para países permitidos, você tem a opção todos os países permitidos ou países específicos. A opção recomendada é todos os países permitidos. Em mostrar método, mesmo se não aplicável, ele vai exibir esse método de envio, mesmo que as condições dele não sejam as condições estabelecidas por você para que esse método de envio apareça. Então essa opção aqui é mais utilizada para quando você quer verificar algum erro do método de envio e saber por que ele não está sendo exibido numa determinada ocasião em que você gostaria que ele fosse exibido. Então, para verificar esse erro, você coloca como sim. Usualmente, essa opção é mantida como não, porque numa operação normal, não faz sentido mostrar para o consumidor um método de envio que não é aplicável para aquela compra que ele está fazendo. Invalidar faixa de CEP definida no produto, você tem as opções sim ou não. Na plataforma BizCommerce, você pode especificar em cada produto para quais CEPs você aceita despachá-lo. Eventualmente você tem um produto que você não quer, por exemplo, vender para o estado do Mato Grosso, porque você não consegue entregar lá. Então você, no cadastro de produto, define que ele não vai ser vendido para a faixa de CEP. Para que isso funcione corretamente, você precisa fazer com que sua forma de envio valide esse CEP cadastrado no produto. Você faz isso selecionando sim nessa opção. Se você não quiser validar a faixa de CEP que você tem cadastrado no seu produto, você coloca como não. Mas se você usa os produtos por faixa de CEP, é necessário que você mantenha essa opção como sim. Em mensagem de erro mostrada, você pode inserir um conteúdo de texto para ser exibido caso haja algum problema durante o cálculo de frete. É importante não colocar uma mensagem muito extensa para não prejudicar o layout do cálculo de frete da sua loja virtual. Em habilitar agrupamento de dimensões do produto, você permite que o sistema trate as embalagens de uma forma mais inteligente. Aqui, inclusive, é um exemplo. Se você está vendendo uma cadeira e a cadeira pode ser encaixada uma na outra para diminuir o tamanho da embalagem, você pode habilitar o agrupamento de dimensões do produto. Quando você faz isso, o seu cadastro de produto tem uma leve alteração. Ele adiciona uma aba para você colocar as dimensões agrupadas do produto. Então você pode estabelecer nessa nova aba que uma cadeira tem determinado número de dimensões. Duas cadeiras não tem um número de dimensões que é a cadeira 1 mais a cadeira 2, mas sim um número de dimensões específico de duas cadeiras, porque você as está encaixando, diminuindo assim o tamanho da embalagem. Isso pode otimizar bastante os seus custos e dar um cálculo de frete bem mais assertivo. Por fim, você define a ordem de exibição. O número que você coloca aqui corresponde à exibição desse método de envio no cálculo de frete. Feitas essas configurações, basta clicar em salvar configuração e o método fica disponível na sua loja virtual.